O Japão é conhecido por mangás, doramas e animes, pela culinária e diferentes aspectos culturais do país. Mas nem todo mundo no Ocidente sabe que o imperialismo japonês foi uma ideologia de extrema-direita que cometeu atrocidades contra outros povos asiáticos durante a primeira metade do século XX, o que só acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial. E que a bandeira do sol nascente, símbolo dessa ideologia, é equivalente a uma suástica para os povos do leste asiático, sendo o imperialismo japonês considerado a versão asiática do fascismo. Essa ideologia também é conhecida pelos nomes estatismo ou nacionalismo Showa, principalmente quando se refere ao período entre 1930 e 1945. Em 1896, depois de 700 anos do regime feudal, o Japão entrou na era Meiji, quando o imperador da época passou a ter total autoridade sobre o país. Essa foi uma época de muitas transformações políticas e econômicas, com forte influência do imperialismo ocidental de países como a Inglaterra, França, Estados Unidos e Alemanha. Ao aprender a fazer relações internacionais da mesma forma que os ocidentais, o país adotou uma postura agressiva, assim como os países europeus só agiam com os países africanos. Em busca de matérias-primas e consumidores, o Japão passou a invadir e ocupar territórios de outros países através do uso da guerra. E não era muito diferente as ideias de superioridade nazi-fascistas. Essa ideologia também pregava que japoneses eram um povo superior aos outros, e que, por isso, outros povos deveriam ser subjugados. O primeiro território a ser invadido e ocupado foi a ilha de Taiwan, já a partir de 1895, após a derrota da China na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Essa ocupação durou 50 anos e foi marcada por um programa acelerado de modernização aos moldes ocidentais, que via Taiwan como uma espécie de colônia modelo. No início do século XX, em 1910, o Japão ocupa o território da Coreia, que naquela época era ainda o reino de Joseon. Essa ocupação impôs um regime brutal de exploração econômica e assimilação cultural forçada, que, aliás, era característica da ocupação japonesa em todos os países ocupados e era fruto da ideia de superioridade do Japão em relação aos outros povos. Mas o povo coreano também não aceitou essa ocupação facilmente, e existiu a resistência coreana, com grupos clandestinos que lutaram contra a ocupação japonesa. Esse movimento de resistência estimulou o patriotismo e o desejo de independência do povo coreano. Entre 1904 e 1905, o Japão entra em conflito com a Rússia e ocupa a região da Manchúria, que naquela época pertencia à China, assim como nos dias de hoje. A guerra contra a China continuou e um dos episódios mais marcantes foi o massacre de Nanquim, quando o Japão invadiu a cidade em 1937 e massacrou covardemente os civis, inclusive utilizando o estupro coletivo violento contra as mulheres como arma de guerra. A China diz que mais de 300 mil pessoas foram mortas. O Japão, que nunca pediu desculpas publicamente a nenhum dos países ocupados, alega que nenhum assassinato aconteceu. E foi nesse cenário que o Japão imperialista se aliou à Alemanha nazista e à Itália fascista na Segunda Guerra Mundial, integrando o Eixo. As três ideologias pregavam a superioridade sobre os outros povos e etnias. Mas as atrocidades não se resumem ao massacre de Nanquim. Muitas mulheres dos territórios ocupados eram transformadas em escravas sexuais, chamadas de mulheres do conforto. Elas eram usadas
para satisfazer os soldados japoneses e eram vítimas de extrema violência sexual. Essas mulheres eram trazidas da Coreia, de Taiwan, das Filipinas e da China. A estimativa é de que 200 mil mulheres foram confinadas nessas espécies de bordéis militares. Essa prática de escravização sexual não era exclusividade do Japão imperialista. Os nazistas também utilizavam desse tipo de método em campos de concentração. As denúncias sobre as mulheres de conforto vieram à tona em 1981. Mas o Japão só reconheceu o uso de bordéis de guerra 12 anos mais tarde. Algumas das vítimas sobreviventes desses bordéis ainda estão vivas e continuam militando pelos direitos humanos até os dias de hoje. Mas as atrocidades do imperialismo japonês não se resumiam apenas à exploração e violência sexual das mulheres de outros países. A ocupação incluiu deportações, trabalhos forçados análogos à escravidão e perseguição de opositores. E não só isso. Existiram atrocidades cometidas em laboratório, equivalente às cometidas nos campos de concentração nazista pelo médico Josef Mengele. Essas experiências cruéis aconteceram como parte de um projeto secreto da Unidade 731, como ficou conhecida na história. Mas isso é um assunto para outro episódio. Todos esses anos de ocupação violenta acabaram com um fim trágico. As bombas atômicas, lançadas em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 pelos Estados Unidos. Mas esse desfecho não encerrou as hostilidades entre os países. Até hoje existe ainda um sentimento antinipônico em ressentimento pela guerra, tanto por parte das Coreias do Norte e do Sul, quanto por parte da China. E com o fim da guerra, houve o Tribunal Internacional para o Extremo Oriente, também conhecido como o Julgamento de Tóquio. O julgamento começou em 1946 e julgou os crimes contra a humanidade cometidos pelo Japão imperialista. 25 militares e líderes políticos japoneses foram acusados de crimes contra a paz, incluindo o primeiro-ministro da época, Hideki Tojo, responsabilizado por todos os crimes de guerra. No momento da prisão, ele estava ferido após tentar suicídio. Depois de se recuperar através de tratamento médico, ele foi sentenciado à morte por enforcamento em 12 de novembro de 48 e executado em 23 de dezembro do mesmo ano. Ele pediu desculpas e pediu que os Estados Unidos tivessem compaixão com o povo japonês. Além de Tojo, 5.700 japoneses foram acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Boa parte desses crimes relacionados a abusos contra prisioneiros. O imperador Hirohito, o príncipe Asaka e outros membros da família imperial não foram processados por nenhum deles. Isso apesar de Tojo sempre ter sido leal ao imperador e de Hirohito ter autorizado o uso de armas químicas na China. Cerca de 50 suspeitos foram acusados e liberados sem julgamento em 1947 e 48. Estima-se que o Japão imperial assassinou cerca de 30 milhões de filipinos, malaios, vietnamitas, cambojanos, indonésios e burmeses e pelo menos 23 milhões de chineses étnicos, além de coreanos.